Olá, pessoal! O assunto para nossa aula de hoje é o filo dos plateumintos. Então, nós já estudamos o filo dos poríferos, o filo dos quinidários e agora nós vamos ver o filo dos plateumintos, que são conhecidos como vermes. Cuidado com o nome verme, porque nem sempre um verme ele vai causar um prejuízo à nossa saúde, tá? Nós temos aqui alguns vermes que causam alguns problemas e temos outros vermes que são chamados de vida livre. Os exemplos de interesse para esse grupo dos plateumintos são as planárias, que são vermes de vida livre, então não causam nenhum tipo de doença. Temos as tênias, que causam a teníase ou a cisticercose, e os esquistossomos, que vão causar a esquistossomose. Então, tênias e esquistossomos são parasitas, então são plateumintos parasitas, causam doenças aos seres humanos. Quais são as características gerais desse grupo? Então, esses vermes têm corpo achatado dorso-ventralmente. Então, dorso é a parte de trás, né? Como se fossem as nossas costas. E o ventral é de ventre. Então, achatado dorso-ventralmente é como se fosse uma régua, tá? Podem ser aquáticos, tanto de água salgada quanto de água doce. Podem viver em solo úmido ou podem ser parasitas dos seres humanos ou de outros animais. Esse grupo aqui apresenta respiração cutânea, então respira por trocas gasosas que acontecem na pele. Então esse grupo ainda não tem pulmão. Então o gás oxigênio entra pela pele e o gás carbônico sai também pela pele. Para que isso aconteça, a pele tem que estar úmida. O sistema digestório é incompleto. No grupo anterior, que era dos quinidários, também era incompleto, porque tinha boca, tinha uma cavidade digestiva e só. Aqui eu tenho um pouco mais de estruturas que fazem parte do sistema digestório, mas não tem ânus. Então a gente chama de sistema digestório incompleto. Tem a boca, tem a faringe, tem outros órgãos, mas não tem o ânus. No caso da planária, tá? No caso das tênias, elas absorvem os nutrientes através da pele, tá? Então, como as tênias vivem no intestino, lá no intestino já tem os nutrientes que foram digeridos, as tênias absorvem esses nutrientes pela pele. A excreção, que seria a eliminação dos resíduos, é feita por uma célula especial chamada de célula-flama. Esse grupo aqui também apresenta um sistema nervoso bem primitivo, com gânglios nervosos localizados na região da cabeça e com cordões nervosos localizados ao longo do corpo. Nesse grupo também acontece reprodução sexuada com troca de gametas, com fecundação, e também acontece reprodução assexuada. Vamos ver primeiro as características da planária, que é um plateuminto de vida livre que nos interessa nesse momento. Então, aqui nós temos uma figura da planária, é um animal muito pequeno, as planárias aquáticas, elas têm em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetro, e as terrestres são um pouquinho maiores, podem chegar até 30 centímetros de comprimento. Então, na região da cabeça, existem essas duas estruturas que parecem olhos, mas são chamadas de ocelos, e existem essas duas estruturas que parecem orelhinhas, que são chamadas de aurícula. Então, quais são as características aqui da planária? Então, é um animal de vida livre, então não causam prejuízo para nenhum tipo de ser vivo. São aquáticos ou vivem em solos úmidos. Carnívoros, então se alimentam de pequenos animais. E detritívoros, se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Essa região da cabeça aqui, que parecem dois olhinhos, é chamada de ocelo, e com o ocelo esse animal consegue perceber a luminosidade, então a diferença de claro e escuro. Nas aurículas, que parecem essas orelhinhas, o animal consegue perceber o cheiro e o gosto dos alimentos. Como que é a reprodução das planárias? São animais hermafroditas, então dentro do corpo do animal existem gametas femininos e masculinos, mas não consegue se reproduzir sozinho. Então a gente diz que o animal faz fecundação cruzada. Então precisa de 2 indivíduos para que o espermatozoide de um passe para o outro e do outro passe para o um. Então acontecem, eles se aproximam
encostam a região da ventral e acontece a troca de espermatozoides. Os dois são fecundados, então os dois vão fazer a postura de ovos, tá? E desses ovinhos vão sair as larvinhas e as planárias jovens. Então os dois saem portando os ovinhos. Também acontece uma reprodução do tipo assexuada. Então, quando acontece a fecundação cruzada, é uma reprodução sexuada porque acontece fecundação dos gametas. Na reprodução assexuada, não tem nada a ver com gametas, mas eu tenho a produção de novos indivíduos. Como esse animal ele tem uma alta capacidade de regeneração, se você cortar uma planária em vários pedacinhos, cada pedacinho vai dar origem a uma nova planária. E, naturalmente, o animal também consegue se dividir, só que, logicamente, não em tantos pedaços, né? Então, ele consegue se dividir em dois, ou através de um acidente, ele vai se dividir em alguns pedaços e cada pedaço vai gerar uma nova planária. Nessa figura aqui da esquerda, eu coloquei para mostrar para vocês, ó, os gânglios nervosos que ficam na região da cabeça e os cordões nervosos, tá? Então, nós temos os cordões nervosos ventrais que está mostrando aqui em laranja. Nós temos aqui um tubo digestório ramificado, temos a boca com uma faringe protátil. Então, essa faringe, ela sai para fora, daí o animal se alimenta e ela é recolhida. Então, apesar dessa região ser considerada a região da cabeça, a faringe, a boca, ela está mais no final do corpo. As tênias também são um exemplo aqui de plateumintos de interesse para a gente, também são conhecidas como solitárias. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma tênia, ela parece um macarrãozinho do tipo talharim, que é aquele mais achatadinho, e nós temos aqui uma outra imagem para mostrar as estruturas que formam o corpo das tênias. Então, nós temos duas espécies de tênias de interesse, que é a tênia saginata, que parasita o boi ou a vaca, e a tênia solium, que parasita o porco. Então, as tênias elas podem causar a doença teníase e a doença cisticercose, que a gente já vai ver. Então, esses animais aqui, eles apresentam uma cabeça chamada de escólex. Nessa cabeça existem ganchos e existem ventosas que fazem com que esse animal fique fixo dentro do intestino, tá? Então, essa cabeça serve para fixar o corpo do animal. E existem as proglotes ou proglótides, que são essas regiões, cada pedacinho do animal. Então, a proglote mais jovem está próximo da cabeça e a proglote mais velha, a proglote madura, está no final do corpo do animal. Dentro de cada proglote existem os gametas masculinos e os gametas femininos, porque esses animais eles são hermafroditas, só que eles conseguem realizar a autofecundação. Então, eu não preciso de dois indivíduos, um sozinho consegue se reproduzir. Por isso é que vem o nome solitária, porque ela vive sozinha e se reproduz sozinha. Logicamente, a pessoa pode ter mais do que uma no seu intestino. Então, para se reproduzir, o corpo do animal se dobra e a proglote acaba encostando uma na outra e trocam-se espermatozoides. As duas proglotes formam ovos, milhares de ovos, se desprende do corpo do animal e acaba sendo eliminada pelas fezes. Então, quando a pessoa contaminada, ela defeca junto com as fezes, ela elimina os ovos. E esses ovos podem contaminar o ambiente em alguma situação que a gente já vai ver, tá? Então, o homem, ele é um hospedeiro definitivo, porque dentro dele acontece a reprodução sexuada. Então, acontece a troca de gametas. Então, o homem ele pode se contaminar tanto com a tênia saginata como com a tênia solium e pode ter a doença teníase e nós vamos ver a diferença dessas doenças de teníase e cisticercose. Essa figura aqui está representando o ciclo da doença teníase e a cisticercose. Então, os eventos que vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estão descritos aqui do lado. Então, começando aqui pelo número 1.
essa pessoa ela está infectada, então ela tem a teníase. Então ela tem no seu intestino a tênia, né, o verme, a solitária. A solitária aqui ela vai se reproduzir, as proglotes que estão maduras, que estão com os ovinhos, vão ser liberadas junto com as fezes. Então, junto com as fezes saem as proglotes e os ovinhos. Quando eu falo nessa doença, ela só vai acontecer em um local onde não existe o saneamento básico, onde eu não tenho tratamento do esgoto. Então, quando essa pessoa ela eliminou as fezes com os ovos, esses ovos vão ter que contaminar o ambiente, tá? Então, por exemplo, essa pessoa ela mora numa região onde o lançamento do esgoto é a céu aberto, tá? Então, vai contaminar, por exemplo, um pasto. Então, esses ovinhos podem chegar num pasto, o boi, a vaca ou o porco, ao se alimentarem daquele pasto, vão ingerir os ovinhos. Então, no número 2, os ovos são ingeridos por um porco ou por uma vaca. Lembrando que o porco só se contamina com a Taenia solium e a vaca só se contamina com a Taenia saginata. No evento número 3, o que acontece? Então, o porco ou a vaca engoliram os ovinhos, as larvas vão eclodir lá no intestino, vão perfurar a parede do intestino, ir para a corrente sanguínea e vão se alojar nos músculos, formando uma estrutura que a gente chama de cisticerco. Então, a larva, ela forma uma cápsula, que a gente chama de cisticerco, isso daqui fica quietinho no músculo do animal. Esse cisticerco, para que uma pessoa se contamine, ela tem que engolir esse cisticerco, essa larva viva. Só que essa larva, ela está na carne do porco, ela está na carne da vaca. Então, para a pessoa pegar a teníase, ela tem que comer a carne crua ou mal passada, contendo o cisticerco, que é uma larva viva, tá? Daí o que acontece? Ele come essa larva, a larva vai ser liberada lá no estômago, vai ficar no intestino, vai grudar na parede do intestino, vai crescer, formar a solitária, vai se reproduzir, vai ser liberado os ovos nas fezes, vão contaminar o ambiente e o ciclo acontece novamente. Então, no ciclo da teníase, para que uma pessoa se contamine, ela tem que ingerir a larva do verme. E essa larva está na carne do porco ou na carne da vaca. Ah, professora, e a cisticercose? Na cisticercose, a pessoa não vai ingerir essas larvas que estão no músculo, na carne do porco ou da vaca. Ela vai ingerir os ovinhos. Então, aqui nesse ciclo da teníase, quem é que ingeriu os ovinhos? Foi o porco. Então, no ciclo da cisticercose, vai acontecer com o ser humano o mesmo que aconteceu com o porco. Quando o porco ingeriu o ovo, formou um cisticerco na sua musculatura. Então, quando a pessoa ingere o ovo, vai formar um cisticerco no corpo dela. Pode ser no músculo, pode ser nos olhos, pode ser em um órgão ou pode ser no cérebro, que daí é um caso mais grave, que a gente chama de neurocisticercose. Então, essa pessoa ela vai ter que ingerir o ovo. Ah, professora, mas o porco ingeriu o ovo quando ele se alimentou do capim. Não só do capim, se ele beber a água com o ovinho, ele também se contamina. Então, se essa pessoa ingerir uma água que tem o ovo, ela se contamina. Ou se ela ingerir, por exemplo, uma verdura que estava contaminada com os ovinhos e ela não lavou direito, ela também se contamina. Então, o que vai acontecer com a pessoa que ingeriu o ovo? Vai formar um cisticerco na sua musculatura, nos seus olhos ou no seu cérebro, que daí já é um caso mais grave, que é a neurocisticercose. A pessoa que tem a cisticercose, ela não transmite a doença para ninguém, porque se alguém fosse pegar a doença, teria que comer o cisticerco, teria que comer essa larva que está na pessoa. Então, esta pessoa que tem a cisticercose não transmite a doença para ninguém. A pessoa que tem a teníase pode transmitir a teníase ou pode contaminar uma outra pessoa com a cisticercose.
Nesse quadro aqui, nós estamos comparando a teníase com a cisticercose para a gente entender as diferenças. Então, como que se pega a teníase? Comendo uma carne crua ou mal cozida, tanto do porco ou da vaca, contendo cisticerco, que é a larva ou da Taenia solium ou da Taenia saginata, tá? O hospedeiro definitivo é o homem, porque a reprodução sexuada da solitária acontece dentro do homem. O hospedeiro intermediário é o porco, no caso da Taenia solium, ou a vaca, no caso da Taenia saginata. Como que você não pega a doença? Então, as formas de prevenção, de profilaxia, com o saneamento básico. Por quê? Porque a pessoa contaminada, ela contamina o ambiente com as fezes contendo os ovos. Se existir um saneamento básico, essas fezes não vão contaminar o ambiente e você corta o ciclo da doença. E também ingerindo carnes inspecionadas, que vieram de locais que têm selo de certificação e que são ou também bem passadas. No caso da cisticercose, você tem que ingerir o ovo, então cuidado, que a teníase você ingere a larva. Na cisticercose, você ingere o ovo. E o ovo ele pode estar tanto na água quanto em alimentos contaminados. Só que nesse caso aqui tem que ser o ovo apenas da Taenia solium, que é aquela que contamina o porco. Então, o hospedeiro definitivo é o porco, o hospedeiro intermediário é o homem. O ciclo da doença para no homem, tá? Ele não transmite para ninguém a cisticercose. Como é que não pega doenças? Formas de profilaxia. Saneamento básico, para que o homem não ingira esses ovos que estavam em fezes. Ingerir água tratada ou fervida e também lavar bem as verduras, porque elas podem estar contaminadas com os ovos. Cuidado que na cisticercose não tem nada a ver com a carne, tá? Então, quando falo em carne crua, eu estou falando em teníase, que você vai ingerir a larva que está na carne. Para pegar a cisticercose, você tem que ingerir os ovinhos, que vão estar na água ou em alimentos contaminados. O esquistossomo é mais um exemplo aqui de plateuminto que causa uma doença, no caso a doença esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. Então, nós temos aqui o nome científico do verme, que é Esquistossoma mansoni. Então, nós temos aqui um verme macho e um verme fêmea. Então, são animais dioicos. Dioicos é quando eu tenho sexo separado, então eu tenho tanto o macho quanto a fêmea. O macho ele é maior, ele tem um sulco no seu corpo. A fêmea, quando vai se reproduzir, ela se encaixa nesse sulco. Eles parasitam os vasos sanguíneos do fígado, mas também o intestino delgado do ser humano. Lá eles absorvem os nutrientes e se alimentam de sangue. Então, quando acontece a reprodução sexuada, as fêmeas ficam grávidas e elas depositam os ovos dentro do intestino delgado. Então, esses ovos vão ser liberados junto com as fezes. Todas as vezes que a gente fala em fezes com ovos, são doenças relacionadas com a falta de saneamento básico. Então, não tem o tratamento de esgoto. Então, essas fezes com ovos vão ter que contaminar o ambiente. Então, a gente vai entender agora como é que essas fezes vão contaminar o ambiente, como é que uma pessoa vai adquirir a esquistossomose. Então, nessa figura, a gente tem o ciclo da esquistossomose, que também é conhecida como barriga d'água, tá? Aqui eu coloquei um resuminho do lado direito, eu vou explicar para vocês aqui no ciclo. Então, eu tenho uma pessoa doente, eu tenho uma pessoa com esquistossomose. Então, no intestino dela, nós temos os vermes, o macho e a fêmea. Então, vai acontecer a reprodução sexuada e os ovinhos vão ser eliminados com as fezes. Nessa região não pode ter saneamento básico e esses ovos eles têm que chegar em um rio, em uma lagoa ou em um lago. Dos ovos vão sair uma larva, é uma larva ciliada, então ela nada por conta dos cílios. Essa larva se chama miracídio. Pessoal, importante, vocês vão ter que gravar o nome dessa larva, porque nesse ciclo são duas larvas diferentes. Então, do ovinho que estava nas fezes, saiu a larva miracídio. A larva miracídio, em torno de 24 a 48 horas,
ela penetra no corpo de um caramujo, que é do gênero Planorbe, então não é qualquer espécie de caramujo. Então a larva miracídio atravessa a pele e entra dentro do caramujo. Dentro do caramujo, essa larva sofre uma reprodução assexuada e produz uma outra larva, que é a larva cercária. Essa larva cercária sai do caramujo depois de mais ou menos uns 15 dias, e essa larva cercária ela fica no ambiente de 1 a 3 dias e ela penetra na pele de uma pessoa. Então aqui, por exemplo, tem uma pessoa lá tomando um banho no rio e essa larva cercária vai atravessar a pele dela. Quando essa larva atravessa a pele, ela vai para a circulação sanguínea, então vão para as veias do mesentério, do intestino, vão parar lá no intestino adulto, vão ficar adultas, vão se reproduzir, vai produzir ovos, vai ser liberado no ambiente junto com as fezes e o ciclo acontece novamente. Pessoal, super importante, as pessoas não se contaminam com a larva miracídio, apenas com a larva cercária. E para que exista a larva cercária, a miracídio tem que entrar dentro de um caramujo. Então faz de conta que essa pessoa liberou ovos nas fezes numa lagoa que não tinha esse caramujo. Então corre o risco dessa pessoa pegar a esquistossomose? Não, por quê? Porque sem caramujo o miracídio não se transforma em cercária. E quando a cercária ela atravessa a pele, ela causa uma espécie de coceira. Então essa região onde tem cercária são conhecidas como lagoas de coceira. Se você ouviu falar de uma região conhecida como lagoa de coceira, não chegue perto, porque lá tem cercária e você pode se contaminar com a esquistossomose. Quais são as formas de prevenção, de profilaxia? Primeiro, saneamento básico, para que esses ovos não contaminem o ambiente. Não entrar em lagoas desconhecidas, lagoas de coceiras, por exemplo, ou lagoas que você sabe que tem caramujo. Ah, mas quer dizer que se uma lagoa tem caramujo, ela tem a cercária? Não necessariamente, mas evite entrar numa lagoa que tenha caramujo. E fazer o tratamento dos doentes, porque essa pessoa, se for tratada, ela não vai contaminar o ambiente e passar a doença para uma outra pessoa.